Hoje, brinquedos de um anjo caído. O que são estas estranhas coisas que ficam para cima e para baixo, feito ioiôs iluminados, sobre nossas montanhas e nossas rodovias, nossos aeroportos, nossas cidades, desafiando até o nosso restrito espaço aéreo, se escondendo quando apontamos um holofote poderoso em sua direção e geralmente nos pregando sustos enormes? Disseram-nos que a companhia Rand, o fabuloso tanque pensante, foi solicitado uma vez para colocar os dados dos OVNIs em um computador e travar uma guerra imaginária com essas ilusórias entidades. Mas como não conhecíamos sua origem nem sua tecnologia, ou como atacar as suas bases, o computador nos aconselhou a nos rendermos. Ouça, eu vou dizer-lhes que os OVNIs são reais? Não. Vou dizer-lhes que não são? Não. Não importa se eles existem ou não. Alguma coisa muito real está acontecendo a milhões de pessoas, e isso importa. Deixe-me dizer mais uma vez. A questão aqui não é se os discos existem ou não. Quer eles existam ou não, algo está acontecendo. Pessoas são envolvidas com alguma coisa, quer seja real ou irreal. Pessoas estão deixando a vida mudar completamente por causa dos OVNIs. Pessoas estão fazendo dos OVNIs uma religião. Pessoas estão esquentando a cabeça. Estão perdendo o juízo por causa dos OVNIs. Pessoas estão sendo feridas por OVNIs. Pessoas estão sendo controladas por OVNIs. Precisamos parar de discutir se elas os estão vendo ou não. Se estão viajando neles ou não. Ou se estão dizendo a verdade ou não. E prosseguirmos com o esforço de descobrirmos, se pudermos, a fonte do fenômeno. Isso precisamos desesperadamente saber. Não é justo? Não estaremos sendo ingênuos se reconhecermos que algo está acontecendo. O ingênuo é aquele que fecha os olhos e os ouvidos e se recusa a admitir que alguma coisa está acontecendo. Ele é que está sendo enganado. Chegamos a um ponto em que não é seguro enfiar a cabeça na areia, se é que nos preocupamos com nossa cabeça. Algo está acontecendo, e não lucraremos nada tentando dizer a pilotos experimentados que o planeta Vênus está girando entre eles e a Terra. Nada conseguiremos ao dizer a um piloto que a esquadrilha de naves superiluminadas que executaram manobras incrivelmente difíceis em alta velocidade, assustadoramente próxima do avião dele, não passava de uns balões de fabricação caseira, cheios de luzes por dentro, soltos por alguns adolescentes. Sempre que o desmentido se tornar ridículo, ele apenas age como um bumerangue que destrói rapidamente a credibilidade daquele que desmente. Na democracia americana, parece que só existem duas opções. Podemos ser democratas ou republicanos. E ocorre o mesmo com os OVNIs. Parece que nós temos apenas duas opções, duas escolhas. Essas estranhas naves são tolice ou são extraterrestres. Uma coisa ou outra. Mas eu não acredito que estamos limitados a apenas duas possíveis explicações. Minha Bíblia me diz que um exército de entidades inteligentes baseado na Terra pode estar por trás de todo o fenômeno e estar envolvido. Ouça o que as Escrituras dizem. Vamos até o último livro da Bíblia, Apocalipse 12, versículos 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel, este é Cristo. E os seus anjos batalhavam contra o dragão, este é Satanás. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O versículo 3 diz que 1/3 dos anjos do céu ficaram do lado de Satanás em sua rebelião sem sentido e foram banidos para a terra com ele. São muitos anjos, anjos feitos demônios. Ora, eu não quero ser dogmático e dizer que Satanás é a fonte do fenômeno dos OVNIs. Outra vez, eu não sei o que são os OVNIs.
Eles podem acabar sendo uma nave militar secreta, alguma nave espiã por controle remoto, ou bola de luz, ou alguma coisa que ainda não pensamos. Mas, sem dúvida, existe uma montanha de evidências que mostram que Satanás e seus demônios ajudantes são os principais suspeitos. Temos aqui um grande número de inteligências extraterrestres criadas para habitar no céu, mas que estão agora operando aqui nesta Terra. E elas têm a vantagem de poderem trabalhar invisivelmente, escondidas de todos nós. E, embora banidas para o nosso planeta, elas ainda têm a mente brilhante dos anjos. Sabem mais sobre tecnologia do que os homens jamais sonharam. E têm poder sobrenatural, é claro, dentro dos limites que Deus estabeleceu. Jesus nos alertou que neste final dos tempos, nosso planeta ficaria repleto de falsos profetas e falsos milagres. Ele disse em Mateus 24, versículo 24, observem bem o que diz, portanto. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, notem, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você notou prodígios para enganar. Por isso os milagres têm funcionado. E agora o livro de Apocalipse, Apocalipse 16, versículo 14. Ouça, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. E agora o capítulo 13 deste livro revelador, versículos 13 e 14. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Já tinham ouvido estas palavras anteriormente? Observe como elas são descritivas. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. O texto fala claramente de um agente de Satanás. E note, aqui não diz sinais que ele tenta fazer, ou sinais que ele finge fazer. Diz aqui sinais que lhe foi permitido que fizesse. E tais milagres têm o propósito de enganar aqueles que habitam a terra. É bom podermos esclarecer bem estas coisas, não acha? Antes de prosseguirmos. Acho que irá concordar que o anjo caído, com o seu exército de demônios, está bem equipado para engendrar um fenômeno como o que estamos discutindo. Não existe nenhum papel, nenhuma atuação que esteja além do poder dele. Mas eu quero repetir de novo, na verdade não importa se os OVNIs existem ou não, se eles são reais ou apenas uma ilusão. Se eles existem, não importa se são feitos de metal ou feitos de alucinações. Nós só iremos demonstrar que temos visão defeituosa se dissermos que nada está acontecendo. Quer os discos existam ou não, milhões de pessoas que estão envolvidas com eles estão sendo ameaçadas. Elas estão fazendo deles uma religião. E quer Satanás esteja originando o fenômeno ou não, ele certamente está explorando a situação ao máximo. Eu sei que muitas tentativas têm sido feitas para explicar as visões de discos atribuindo-os a causas naturais. Há anos que eles culpam. Eles têm culpado a lua, a inversão de temperatura, refrações de luz, pássaros migratórios, nuvens, miragens, estrelas, gás do pântano, relâmpagos e, é claro, o planeta Vênus. Mas existem padrões nas visões que logo descartam as explicações. E tais explicações nos indicam que algum tipo de inteligência está por trás dos OVNIs. Por exemplo, em inúmeros casos, os OVNIs voam direto até a divisa de um estado e não a atravessam. Por que não o fazem? Eu não sei. Mas é claro que meteoros não sabem ler nossos mapas. Mas discos são avistados em áreas isoladas e tarde da noite, sugerindo que os OVNIs ou seus ocupantes geralmente preferem manter sua atividade em segredo. Mas discos são vistos nas noites de quarta e sábado. Será que os fenômenos não só sabem ler nossos mapas, mas nossos calendários e relógios? Não, amigo. Alguma inteligência deve estar envolvida. E não é preciso muita coisa para ver que o fenômeno não é natural, mas sobrenatural. Também é sensacional. E eu sei que algumas pessoas acham que não deveríamos estar falando sobre nada sensacional.
Mas isso é o que Satanás e seus ajudantes gostam desde o encontro no Jardim do Éden. Esta tem sido sua área de ataque preferida e mais bem-sucedida. E recusar mencionar qualquer coisa sensacional é o mesmo que dizer a Satanás: olha, você fica aí dentro dos limites do sensacional e não incomodaremos você. E isso dá ao anjo caído e seus ajudantes uma boa vantagem. Portanto, vamos falar a respeito. Já ouviu falar em poltergeists? É claro, fantasmas barulhentos. Você sabia que quase sempre, quando há uma onda de OVNIs sendo avistados, há também uma onda de atividades de poltergeist? Pouco antes ou pouco depois ou simultaneamente? Há uma conexão em algum lugar. É a Operação Engano. O estudo dos intermináveis aparecimentos dos OVNIs não é muito produtivo. Existem livros cheios deles. E livros cheios de mensagens que supostamente vieram deles. Mas elas são repetitivas e são tremendamente entediantes. É muito melhor estudar o povo que avista essas coisas. As pessoas que têm contato com elas são as pessoas, meu amigo, que importam. Esses milhões de pessoas de todos os tipos de vida, de todas as profissões, inclusive um grande número de pilotos e policiais. Essas pessoas não estão mentindo. Ora, elas podem ser vítimas de mentiras, mas elas estão descrevendo o que viram e o que aconteceu e o que lhes foi dito do modo mais sincero possível. Coisas estranhas acontecem às pessoas que veem esses objetos incríveis no céu. Coisas estranhas acontecem a elas, eu disse. Especialmente pessoas que não têm mais... as pessoas que não têm mais contato com eles. Suas vidas tornam-se muito cedo uma série de experiências bizarras. Qualquer coisa, ou qualquer combinação de coisas pode acontecer. Seus telefones e televisão ficam descontrolados. Rádios tocam sem terem sido ligados. Fortes dores de cabeça, náusea e perda de apetite são comuns. Elas são atormentadas por pesadelos. Elas veem aparições assustadoras. Poltergeists invadem seus lares. Elas recebem estranhos visitantes e telefonemas. Misteriosos carros pretos podem aparecer e desaparecer de repente. E quanto mais assustadas elas se tornam, mais aumentam as manifestações. Logo após o primeiro contato, a personalidade pode começar a se deteriorar. E a deterioração pode ser total. Paranoia, esquizofrenia e até suicídio têm ocorrido. Mas isso não quer dizer que a pessoa que vê um OVNI é louca, de modo algum. Mas se o envolvimento não for interrompido, ele ou ela pode ser levado à loucura pelo fenômeno. Você sabia que os sintomas experimentados pelos que contatam OVNIs, aqueles que permanecem, que continuam nesse negócio, são as mesmas das possessões por demônio? Mexer com OVNIs pode ser extremamente perigoso. Até pesquisadores sérios correm grandes riscos. Sabe, o conflito entre Cristo e Satanás não é folclore, é real. Os demônios são reais. E os demônios são traiçoeiros. Estamos lidando aqui com inteligências que são capazes de alterar a percepção e produzir estados paranormais de consciência. São capazes de alterar o senso de realidade do observador. Poderosas imagens são projetadas na mente com o propósito de alterar as crenças do indivíduo, fazendo dele um instrumento do sistema do engano. Isto talvez explique os relatos dos contactadores sendo raptados e levados a bordo de um OVNI. Parece que a hipnose pode detonar o relato de uma experiência de rapto em qualquer pessoa, isto é, em qualquer pessoa desinformada e imprudente o bastante para submeter a mente a outra pessoa. Ora, isto talvez explique por que as histórias de rapto são tão parecidas. Por isso, as histórias dos que morreram e voltaram com seus túneis e colinas verdejantes e seres de luz são semelhantes. Estamos lidando não apenas com hipnose, mas com o implante de pensamento. A pessoa se lembra do que a entidade que controla sua mente quiser que ela se lembre. É provável que esses contactados jamais estiveram a bordo de um disco voador. Lembre-se de que essas entidades são capazes de manipular a mente e induzir um estado de transe. Se você pudesse encontrar um contactado no momento de sua alegada experiência de rapto, você iria encontrá-lo em pé, paralisado ao lado do seu carro ou no acostamento da estrada.
Ele não foi a parte alguma. O que aconteceu com ele aconteceu somente em sua mente. Foi implantado ali. Você começa a ver quão perigoso pode ser qualquer envolvimento com discos voadores. Veja a experiência de rapto, por exemplo. Você pode dizer, se nunca aconteceu, como pode ser perigosa? Mas nada é mais perigoso do que o que acontece na mente, meu amigo. O indivíduo pensa que ocorreu o rapto e toda a sua vida pode mudar por essa distorção da realidade. E é claro, essa é a única finalidade do fenômeno. O verdadeiro objetivo é alterar a crença e o comportamento e fazer do contactado um instrumento do sistema. Bem, as misteriosas máquinas voadoras estão realmente lá em cima no céu? Estão quando os demônios querem que elas estejam. Os OVNIs vão para onde eles quiserem e quando eles quiserem. Eles seguem seu caminho, nos deslumbrando com o seu comportamento inconsistente, nos exasperando com suas manobras ilusórias, nos levando à loucura com suas brincadeiras cruéis. E o sábio é todo aquele que conhece, ou pelo menos suspeita, quem são eles e os deixa para lá. Talvez estejamos prontos agora para a pergunta: os OVNIs existem, afinal? Evidentemente, eles não existem do modo como um livro e uma casa e um avião existem. Mas o fenômeno, sem dúvida, o fenômeno existe. John Keel, após 4 anos investigando OVNIs em tempo integral, muitas vezes dia e noite e sem férias, concluiu que existem 2 tipos de objetos voadores, com certeza. Eles podem ser chamados de naves suaves e naves rígidas. Os objetos suaves são aqueles que são luminosos, que mudam de forma e cor à vontade, que se dividem. Eles aparecem e desaparecem diante dos seus olhos sem qualquer explicação. Estes são os mais numerosos. E estes são, evidentemente, os fenômenos reais. Eles só podem ser explicados como manifestações do poder do demônio. Nenhuma outra explicação faz sentido ou se encaixa aos fatos. Testemunhas repetidas vezes têm confidenciado de maneira particular a John Keel. Sabe, eu não creio que aquela coisa que eu vi seja mecânica. Tenho a distinta impressão de que estava viva. Também, em número bem menor, existem os rígidos, aparentemente objetos sólidos que são com frequência ou ocasionalmente vistos. Estes têm sido balas disparadas e as balas ricocheteiam. Elas, às vezes, deixam marcas na terra quando caem. Em voo, elas frequentemente soltam pedaços de metal. John Keel acredita que estes OVNIs metálicos, aparentemente rígidos, são manipulações temporárias de matéria e energia, feitas por alguns momentos de uso ou talvez algumas horas. Provavelmente para tentar provar que são reais ou apenas para confundir. Em outras palavras, elas são materializações como as que são vistas no espiritismo, onde frequentemente ocorrem materializações de cinzeiros, apoiadores de livros, trompetes, etc. E os disconautas desmaterializam a nave à vontade. Esse é o conhecido número do desaparecimento. Paralelos entre o espiritismo e os fenômenos dos OVNIs, entre a atividade demoníaca e a atividade dos OVNIs, são assustadores. Médiums entram em transe. Contactadores entram em transe. Espíritos atravessam portas fechadas. Entidades de OVNIs parecem voar para dentro de suas naves, andar ou flutuar através das suas laterais. Em ambos os campos, os seres humanos e objetos não humanos são transportados sem meios visíveis. Entidades em ambos os campos conseguem mudar seu formato quando quiserem. Ambas as entidades de OVNIs e demoníacas conseguem assumir a forma dos seres humanos e frequentemente o fazem. Os devotos do espiritismo recebem mensagens, supostamente, de parentes falecidos. Os seguidores dos OVNIs recebem telefonemas, supostamente, de seres do espaço. Seguidores de ambos recebem mensagens que são mentalmente detectadas. Eles a ouvem em sua cabeça. Entende? Ambos veem monstros e aparições. O hipnotismo alcança livremente ambos os campos. As farsas são comuns em ambos. Os demônios são grandes mentirosos, sabe? Assim como as entidades dos OVNIs. Os médiuns são possuídos, controlados e manipulados. Os contactados também.
Eles tornam-se não apenas repórteres, mas microfones. Está vendo a operação em engano? Existe alguma dúvida de que alguns poderes que operam nos salões escuros podem estar também pilotando seus brinquedos cósmicos? A pessoa que se torna envolvida com OVNIs em qualquer sentido corre grande perigo. Mas a pessoa que nega a existência do fenômeno pode estar em maior perigo ainda. Pode estar despreparada para o encontro pessoal que pode muito bem estar reservado para ela. Negar a realidade do mundo invisível é ser engolido por ela. O que essas entidades enganosas querem? Qual é o propósito de toda essa propaganda no mundo inteiro? A que isso tudo nos conduz? Em nosso próximo programa nós veremos. Eu garanto que é algo bem maior do que você pensa. O que estamos vendo não é a guerra nuclear. Esse exército de enganadores não está se preparando para matar uma mosca. Eles têm uma verdadeira extravagância em mente. Satanás e seus demônios adorariam mais que tudo nos destruir a todos agora, mas sem a permissão de Deus para pulverizar a raça humana, eles se contentarão em transformar em brinquedos aqueles que estão desinformados. Oh, amigo, esteja certo que Satanás não ama nem mesmo aos seus. Ele brincará com eles por um pouco, fará jogos maquiavélicos com eles, alimentará suas tolices, rirá dos seus problemas e os lançará fora como papel de bala, sem mais utilidade. Mas, amigo, nenhum de nós é brinquedo para Jesus. Cada um de nós, para ele, tem um valor infinito. O valor de uma alma jamais pode ser calculado, a não ser que vejamos o que custou para ele a liberdade dela. Vê-lo caminhando firmemente, com seus olhos no Calvário, jamais olhando para o lado, jamais dando meia volta, porque você estava perdido. E o único modo de salvar você seria morrer em seu lugar. Vê-lo num combate face a face com o inimigo, conquistando para você a vitória que jamais seria sua sem ele. Vê-lo no Getsemane, tentado ao limite máximo de sua resistência. Tão tentado que ele teria morrido ali mesmo, no jardim, se não tivesse sido enviado um anjo para sustentá-lo. Vê-lo atravessar toda aquela terrível provação, enquanto seus amigos mais próximos dormiam. Vê-lo na cruz, com apenas a oração de um ladrão para animá-lo. Não ouvimos nenhuma outra oração naquele dia. Por que ele não desceu da cruz e chamou uma legião de anjos para tirá-lo daquele pesadelo cruel do Gólgota? Por que ele não desistiu quando parecia que ninguém queria mesmo ser salvo? Mas não. Em algum lugar, alguns aceitariam seu sacrifício. E mesmo que somente um, ele estava pronto a morrer se apenas um, pudesse ser salvo deste planeta condenado. Esse é o tanto que ele se importava e ainda se importa por você e por mim. Oh, amigo, quem quer que você seja, onde quer que esteja, o que quer que tenha feito, por maior que possa ser a sua culpa, ele quer perdoar. Ele quer ser o seu salvador. Ele quer ser seu amigo. Seu relacionamento com ele pode ser tão íntimo, tão real, tão duradouro como se você fosse o único no mundo a precisar do seu amor e cuidado. Para Jesus, você jamais será um brinquedo. Para ele, você será sempre um tesouro precioso. Ele jamais se cansará de você e nunca o jogará fora. Ele será sempre seu amigo, para sempre. E você pode ser dele. Vamos orar. Nosso querido Deus, grandes e importantes coisas passaram pela nossa mente nesta meia hora. Mas obrigado por nos alertares. Bud Hopkins escreveu vários livros sobre OVNIs, inclusive O Tempo que Faltava e Os Intrusos. Ele é um dos maiores especialistas em casos de sequestro, também conhecidos como encontros imediatos do quarto grau. Agora chegamos à conclusão que, com sequestros, há envolvimento com seres humanos, que este é o centro de todo o fenômeno OVNI. E, na realidade, quando as pessoas veem OVNIs, é muito possível que elas estejam vendo algo que está a caminho ou chegando de um sequestro. Eles não estão apenas voando, estão profundamente interessados nos seres humanos. Whitley Strieber afirma ter sido sequestrado por seres alienígenas em mais de uma ocasião e escreveu sobre suas experiências no seu livro best-seller Comunhão. Desde que escrevi Comunhão, recebi cerca de 55 mil cartas de pessoas que acham que coisas semelhantes aconteceram com elas. E ainda continuo recebendo 200 por semana.
A Fundação dos Intrusos e o Fundo para a Pesquisa de OVNIs mostra que 1 entre cada 50 adultos americanos, 3.700.000 pessoas, indicam que podem ter tido uma experiência de sequestro com um objeto voador não identificado. Eu me lembro que minha mãe foi levada em um jeep e eu estava lá e eu fui levada por um OVNI. Havia uma luz de raio que descia e eu fui levada pelo raio para dentro da nave. Essas experiências parecem loucas, impossíveis segundo a nossa física. E com frequência usamos hipnose para ajudar a vir à tona todas as lembranças. Um grande cientista, Dr. Leo Sprinkle, realizou um estudo de 5 anos com 82 pessoas que relataram ter tido experiências com OVNIs. A maioria era capaz de reviver a experiência através de hipnose, e todas sofreram graves distúrbios psicológicos depois. Eles afirmavam ter sido levados para dentro de naves espaciais e terem sido examinados por humanoides que comunicavam mensagens telepáticas a eles. Dave Hunt é um jornalista investigador que escreveu 18 livros. Sua pesquisa e especialidade em consultas o levam pelo mundo todo. Na Universidade de Cal State, Long Beach, esqueci os nomes dos cientistas que trabalharam nisso. Isso faz muitos anos. Eles pesquisavam e pegavam pessoas a esmo. Eu sei que vai dizer que todo mundo foi sequestrado. Eles pegavam as pessoas a esmo, e quem não tinha ideia, nem indicação de que tinha sido sequestrado, eles os hipnotizavam. Elevavam a um estado de relaxamento profundo. Depois sugeriam que estavam sendo abordados por OVNIs e pediam que os descrevessem. A descrição deles era a mesma que a dos outros. Eles sugeriam que estavam sendo levados a bordo e perguntavam como eram as entidades e davam descrições semelhantes. E depois diziam que estavam sendo levados a bordo e perguntavam: o que está acontecendo com você? E eles diziam: estamos passando por um exame médico. Em seu livro Segredos dos OVNIs, o ufologista Don Elkins fez a seguinte observação: descobri que algumas pessoas alcançam o fenômeno de contato simplesmente sendo hipnotizadas. E a mesma mensagem geral permeia cerca de 90% das milhões de palavras recebidas por milhares de pessoas no mundo todo. Ninguém sabe o que é hipnose, ninguém sabe o que acontece na mente. É um estado de consciência alternativo como que os yogis e médicos feiticeiros praticam. Ele relaxa a conexão normal entre seu espírito e seu cérebro. E é claro que se o hipnotizador puder controlá-lo, fazer todos os tipos de sugestões, fazer você pensar que estão acontecendo coisas que não estão acontecendo, fazer com que você pense que tem poderes que não tem, experiências que não tem, até implante de memória. Outros seres, se é que existem outras mentes afora, poderiam fazer a mesma coisa. Sir John Eccles, vencedor do Prêmio Nobel por sua pesquisa sobre o cérebro, descreve-o como uma máquina que um fantasma pode operar. O que ele quer dizer com isso é que o seu espírito opera seu cérebro em um estado normal de consciência. Em um estado alterado, alcançado na yoga, meditação transcendental e hipnose, você relaxa a conexão normal entre seu espírito e seu cérebro. Isso permite que o outro espírito, outras entidades, outras mentes se interponham e comecem a admoestar os neurônios em seu cérebro, criando um universo de ilusão. Eu acredito que seja demoníaco. Eu acho que todas as provas indicam isso. Sou hipnoterapeuta. Ah, muito interessante. E assim pude fazer hipnose por muitos anos e tenho conseguido naturalmente chegar a um transe muito profundo. E pude fazer isso sozinho. E foi assim que aconteceu. Eu fui fazer um curso. Disseram-me que eu seria uma transmissora e eu sempre pude... desculpe, o que é isso? Alguém que é capaz de entrar em transe e permitir que espíritos falem através dele. Ok. Algumas pessoas afirmam que, permitindo ser colocadas em transe hipnótico, elas estão agindo como um aparelho de transmissão, através do qual um ser extraterrestre pode falar. Eis aqui uma amostra de uma destas mensagens. Viemos da Confederação Interplanetária dos Sistemas Solares e nosso propósito é ajudar nosso irmão homem no planeta Terra para o início da nova era. O mestre que foi conhecido por vocês como Jesus conseguiu usar muitas habilidades mais do que as pessoas desse planeta.
Infelizmente, o homem sobre o planeta Terra interpretou mal o significado da vida deste homem. Ele não era diferente de nenhum de vocês. Ele simplesmente era capaz de lembrar de certos princípios. Esses princípios podem ser compreendidos por qualquer um a qualquer hora. É necessário apenas que você se disponha para nosso contato através da meditação, a fim de começar a compreender de novo o que é de vocês por direito. A verdade da criação e a verdade de sua posição nela. Vós não sabeis que sedes deuses? Ficamos intrigados, às vezes, pela incapacidade das pessoas em geral deste planeta de serem despertadas para essa simples verdade. Achamos que o estado de hipnose trazido pela evolução do pensamento das pessoas deste planeta é tão grande que é necessário que ele mantenha uma consciência constante de sua natureza espiritual através da meditação. O homem está agora em um período transitório, antes do amanhecer da nova era. Com paz, amor, irmandade e compreensão por parte do homem, ele verá uma grande a surgir. Em seu livro, A Peregrinação do Disco Voador, Brian Reeves resume seus achados nesta declaração. A partir de nossa análise, os ensinos dos seres espaciais parecem apoiar muitos dos princípios ensinados na filosofia oriental pelos profetas do Extremo Oriente. O pesquisador de OVNIs, John Weldon, faz a seguinte pergunta. É possível pensar que, literalmente, milhares de extraterrestres genuínos voariam milhares de anos-luz simplesmente para ensinar a filosofia da nova era, negar o cristianismo e apoiar o oculto? E por que as entidades, na verdade, se apossam e habitam pessoas, como fazem os demônios, se forem realmente extraterrestres evoluídos? O Dr. Pierre Guérin, um eminente cientista associado ao Conselho Nacional Francês de Pesquisa Científica, conclui que a conduta dos OVNIs é mais adequada à magia do que à física como a conhecemos, e que os ovninautas modernos e os demônios do passado são provavelmente idênticos. A palavra demônio em grego vem da raiz que significa conhecimento ou inteligência, significando que os demônios têm acesso ao conhecimento e à informação negada aos mortais comuns. Depois do que aconteceu comigo, as experiências de comunhão, decidi que poderia ser boa ideia aceitar a ideia do diabo, caso seja isso o que eu vi. Se você olhar de perto para a vida do mundo, verá a obra do mal no mundo. Parece haver, atrás disso, um tipo de maquinário que está muito além do acidente da vida humana. Você pode literalmente hipnotizar as pessoas, lhes dizer que é um gato no colo delas, que elas o verão, vão ouvi-lo ronronar, vão mimá-lo e senti-lo. Ele não está lá fisicamente. Você diz ao gato para ganhá-lo, sabe? E para tirá-los de lá, terá marcas de arranhão em suas bochechas. Um objeto não físico sob as condições adequadas pode deixar evidência física. Acho que é demoníaco. É o poder espiritual de alguma espécie para o qual não há explicação física. Você não pode explicar isso pelas leis da química e da física, tais como as conhecemos. John Keel é um renomado especialista em OVNIs e escreveu inúmeros livros e artigos sobre o assunto. Considerando-se um agnóstico, ele fez esta declaração. Milhares de livros têm sido escritos sobre o assunto da demonologia, que é um estudo antigo e erudito sobre monstros e demônios. As manifestações de ocorrências descritas nesta literatura são idênticas ao fenômeno dos OVNIs. Vítimas de possessão demoníaca sofrem dos mesmos sintomas médicos e emocionais que os contatados dos OVNIs. Eu diria que fui atacado por algo vindo do desconhecido e não possuído por ele. Espero que nunca tenha sido possuído. Acho que há os que possam discordar disso. Eu não acho que tenha sido uma loucura. Se saiu da minha mente, veio de uma parte da mente que é universal a todos nós. Como Stryber, há milhares de outros que sentiram algo mau e demoníaco. Algo que está ali, sondando as pessoas, inspecionando, pondo pensamentos em suas mentes e manipulando seus corpos. Eu sei de coisas diferentes que estão ocorrendo dentro do meu corpo.
que ainda estou sendo visitado. Estou trabalhando em um projeto em que permito que os espíritos em casas mal assombradas falem através de mim. Em Encontros Imediatos do Terceiro Grau, o primeiro filme que surgiu sobre OVNIs, na casa em que a mãe e o garotinho moravam, os brinquedos começaram a correr e os parafusos se soltavam na presença dos OVNIs. O que o filme estava dizendo era que as mesmas pessoas que dirigem os OVNIs estão nas casas assombradas. E eu diria que isso é absolutamente verdadeiro. Em 1969, a Gráfica Oficial dos Estados Unidos divulgou uma publicação de 400 páginas intitulada OVNIs e Assuntos Relacionados, uma bibliografia anotada. A autora era a escritora de bibliografias da Biblioteca do Congresso, senhorita Lynn E. Catou. Durante sua pesquisa, ela leu cerca de 1000 artigos, livros e outras literaturas. Ela resume seus achados no prefácio da bibliografia. Uma grande parte da literatura OVNI disponível está ligada de perto ao misticismo e ao metafísico. Trata de assuntos como telepatia mental, psicografia e entidades invisíveis, bem como de fenômenos como manifestações de poltergeist e possessão. Muitos dos relatos de OVNIs que estão sendo publicados agora na imprensa popular contam sobre possíveis incidentes que são extremamente semelhantes à possessão demoníaca e fenômenos psíquicos que são conhecidos há muito tempo pelos teólogos e parapsicólogos. Esse documento foi compilado para a Força Aérea dos Estados Unidos e está agora na Biblioteca do Congresso. O Dr. Jacques Vallée falou às Nações Unidas sobre OVNIs e foi o modelo para Lacombe no filme de Steven Spielberg, Encontros Imediatos do Terceiro Grau. Ele é autor de 8 livros sobre OVNIs e foi amplamente reconhecido como o melhor cientista investigador no âmbito da pesquisa de OVNI. No seu livro Mensageiros do Engano, Vallée diz que um paralelo impressionante pode ser feito entre os ocupantes de OVNIs e a concepção popular dos demônios. E em seu livro Confrontos, ele escreve: os exames médicos aos quais os sequestrados dizem que estão submetidos costumam acompanhar manipulação sexual sádica, que lembra os contos medievais de encontros com demônios. Ele também fez esta declaração: eu acredito que quando falamos em aparições de OVNIs como visitas espaciais, estamos considerando o fenômeno pelo nível errado. Não estamos com ondas sucessivas de visitas do espaço, mas estamos lidando com um sistema de controle. E ele afirma: os OVNIs são os meios através dos quais os conceitos do homem estão sendo reformulados. Eles estão se engajando em um empreendimento mundial de sedução subliminar. Jacques Vallée, ele era pelo menos naquela época em que escreveu o livro Um Agnóstico. É interessante que ele chegue às mesmas conclusões que eu cheguei como cristão na minha pesquisa. Ele disse sobre os OVNIs que eles são reais, mas não são físicos. Eles são os mensageiros do engano. Isso é baseado em sua pesquisa de cerca de 20 anos. Eles parecem estar nos preparando psicologicamente e nos armando uma fraude que é horrível demais até para imaginar. Eu concordaria com isso. O Dr. I.D.E. Thomas vem de uma longa linhagem de pastores galeses. Ele é atualmente o pastor titular da primeira igreja batista de Maywood, Califórnia, e escreveu vários livros que tiveram ampla circulação. No seu livro, A Conspiração Ômega, o Dr. Thomas explica os fenômenos de objetos voadores não identificados e oferece uma explicação que poderia identificar seres que os operam. Por mais incrível que essa explicação possa parecer, pensemos no antigo ditado de Heráclito, que há 500 anos antes de Cristo disse: por ser às vezes tão inacreditável, a verdade deixa de ser conhecida. A resposta a tudo isso e a solução deste enigma cósmico pode ser achada no antigo livro de Gênesis. No capítulo 6 contam-nos um evento realmente surpreendente e bizarro. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e viram que eram lindas. E sentiram luxúria por elas. E casaram-se com elas e tiveram filhos com elas. Nos últimos 500 anos, a maioria dos eruditos, inclusive os evangélicos, interpretaram os filhos de Deus como os bons filhos de Sete.
e as filhas dos homens como as filhas más de Caim. Eles adotaram essa interpretação porque a outra é muito bizarra e estranha. A interpretação antiga e, na minha opinião, a correta, é que os filhos de Deus eram seres demoníacos, anjos caídos, e que desceram à terra e sentiram luxúria pelas filhas dos homens, casaram-se com elas e produziram esta progenie surpreendente, esta progenie híbrida dos Nefílias. E a própria palavra Nefílias não significa gigantes, vem da raiz Nefal, os caídos. Os antigos pais cristãos, nos primeiros 4 séculos, homens como Irineu, Tertulion, Ambrose, durante 400 anos não conheceram outra interpretação, exceto que a de que os filhos de Deus eram seres angélicos. Joséfos, um historiador judeu cosmopolita, diz o mesmo. Lemos isso no livro de Jó, que quando Deus fez a fundação da terra, os filhos de Deus gritaram de alegria. É óbvio que os filhos de Deus não podiam ser seres humanos se não tivessem sido criados por eles. Se esse fosse o caso de casamentos mistos entre homens bons e mulheres más, é na verdade surpreendente que Deus tenha feito o julgamento que ele fez. Deus tomou a si a ação de acabar com a raça humana. E a única família que foi deixada intacta para reestabelecer e repovoar um novo mundo foi a família de Noé. Soubemos que Noé era perfeito em suas gerações. A palavra perfeito não significa, neste caso, moralmente perfeito, pois sabemos da história de Noé, especialmente pelo que aconteceu depois do dilúvio, que Noé não era perfeito. Isso significa, então, que como o bezerro para o sacrifício pascal, esse bezerro tinha que ser imaculado, fisicamente puro, sem máculas. Esse parece ter sido o caso de Noé. A única família que permaneceu não contaminada por esses seres estranhos que apareceram do espaço. A única linha que era pura e limpa do ponto de vista de Deus para começar um novo mundo e uma nova civilização. Jesus disse, como nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Dentre todos os patriarcas e profetas do Velho Testamento, a chave da profecia, acima de todas as outras, é Noé. E algo aconteceu nos tempos de Noé, algo que era uma característica distinta do seu tempo, que não aconteceu nem antes nem depois. Guerras, fomes, pestilências e desastres naturais sempre aconteceram. Mas algo aconteceu nos dias de Noé, e foi a mais sinistra e bizarra de todas as coisas que aconteceram, que foi o casamento misto entre a raça angélica e a raça humana. E é claro que a mente atrás disso tudo foi um outro anjo, um anjo caído, Lúcifer. Nós acreditamos, como acontecia naqueles dias, que podemos estar à beira de uma outra invasão que virá do espaço, que Satanás não desistirá, fará outra tentativa, talvez o ataque final sobre a raça humana para afastar os homens e mulheres de sua adoração a Deus. Se ele tentou antes, inevitavelmente tentará de novo, seduzindo a raça humana, enviando essas assim chamadas entidades do espaço, seres demoníacos. Ele tentará fazer com que as pessoas do mundo todo o adorem, privando Deus da adoração devida a ele. Felizmente nós sabemos qual será o resultado final. Mas esse ataque final ao ômega, que virá no fim dos tempos, poderá provocar a volta de Jesus Cristo para salvar os seus. Satanás falhou antes e a Bíblia prevê que ele falhará de novo. Sabemos enfaticamente pelas palavras de Deus que o reino deste mundo vai se tornar o reino de nosso Deus e de seu Cristo. Satanás fará a tentativa, mas nosso Deus é maior que tudo, e é Ele que está no mundo.
Satanás em pessoa se mascara como sendo um anjo da luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. A vinda do que não segue a lei estará de acordo com o trabalho de Satanás, exibido em todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas, e em todo tipo de mal que engana aqueles que estão perecendo. 2 Tessalonicenses, capítulo... One poll called the Roper poll, the results were extrapolated and sent to over 150,000 American GPs, medical practitioners, that basically said it's almost at epidemic proportions. They estimate that up to 4 million Americans may have had an alien abduction experience, as they believe. And then you've really got to wonder, why is the nature of it so deceptive? You know, if they're really here to help us, as some of these contacts claim, you know, why do they go around acting deceptively? Why do they stealthily abduct people in the middle of the night? And, you know, when I say it was confronting, there was some subject matter that was particularly disturbing. You know, people claim they've been taken onto a spaceship and probed in all parts of their bodies. There are sexual encounters. There seems to be some sort of almost ritual abuse that's going on. So you've got to ask, why would advanced, you know, evolved creatures, you know, kidnap people in the middle of the night and do these horrible things to them, and yet say, you know, we're here to help you evolve? And it's interesting that, you know, we'd like to apply, if you like, a scientific tag to it. But quite simply, it seems that these creatures claim that they fly millions of light years across the universe to basically deny the Bible, Christianity, and teach us almost New Age beliefs. Why would advanced extraterrestrials come just to teach us religious messages? It seems to me, and again the researchers will show you, that the messages being received are deceptive in nature. They will tell you things like, well, you know, we've come from Venus or Mars. In the 60s, that was the messages. Well, we now know that's impossible. Now they say they come from Sirius or Orion or Zeta Reticuli or somewhere far off, where we can't test those claims. And that's the problem. And some of the stories they've told us, like that, we know to be demonstrably not true. And if someone comes to you, Chris, and tells you a story and does all these things and says, I'm here to help you, but then does brutal things to you and then lies to you, then I don't think trust is a good place to start. Let me just talk about abductions, because as I said, that's where I think we can unpick it. People that claim these abduction experiences say that little grey entities enter their room in the middle of the night and they see them pass through the walls, or they see them enter through the ceiling. And then these people who believe that they've had some real physical experience claim they're taken through the walls. Now, you and I know that can't be happening. But these people are having a real experience. But the question is it really aliens? Now, my conclusion there is I don't believe it is. All sorts of complex designs. These first appeared in the late 60s, I think early 70s, in the south of England. And they were a pretty simple design, and then they got more and more complex. And some of the hyperbole that's followed these, and you've heard some of this stuff, they are so precise and so exact, they could not have been man-made. The stalks have been bent in such a fashion, they've not been broken. We don't know any technology that can do that. There's leftover radiation. The cellular structure of the corn stalks or the wheat stalks or whatever it is have been changed. We've heard stories like that. But in the 1980s, two elderly gentlemen by the name of Doug Bauer and Dave Chorley stepped forward and claimed responsibility for all the crop circles that appeared, you know, in that early period. Now, they multiplied all over the world, so the first thing you need to realize, even though there are experts called seriologists, okay, serious field studies in this, that say they were created by aliens, just average Joe Blows like you or me gathered that it could be made, and they started replicating it all around the world. And Doug and Dave, when they came out and took credit for them, they were debunked. Here's how they make them. You can go to this website, circlemakers.org, and that's how they make them. Look at this, folks, a plank and 2 bits of rope. That is the most common and effective method used by people all over the world in making crop circles. However, there is a sinister side to it. And the circle makers, and again, look for yourself, you go to their website, their name originally was Team Satan. And you would wonder why somebody would call themselves Team Satan. I mean, they're in this for business now. Obviously, it was politically incorrect and they changed it. But why would a group of people call themselves Team Satan?
Well, when you investigate their website, you'll see that they say when they build these crop circles, they have all sorts of paranormal experiences. People have had healings, there's been radio interruptions, lights have appeared in the sky. And so they don't believe that it's UFOs, they just think it is some sort of psychic or paranormal experience. I mean, for example, I was in Canada recently, I turned on the Sci-Fi channel and there was a woman channeling a message from an alien being. And she was saying from this alien being that we've evolved to such a state that you couldn't see me. My atoms move so fast that if you were to pass your hand through my body, if you were to try to touch me, your hand would pass right through my body. And so people are dabbling in some sort of what they think is some sort of pseudo-technology when it's really opening a doorway to the occult.